Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Bora Conversar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, todos vocês a mais um Bora Conversar. Nós estamos hoje no nosso último encontro da nossa primeira edição online. O tema foi solidão e nós vamos conversar mais um pouco sobre esse tema hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos falar se vocês estão ouvindo bem, por favor, para nós não tenhamos probleminhas. Para quem já conhece a gente, nós realizamos o Bora Conversar já há um ano, presencialmente. E esse processo da gente fazer ele online foi uma experiência nova para a gente. Uma experiência que nós começamos esse mês e gostamos do processo. Foi bom. Tanto que próximo mês nós vamos dar continuidade ao Bora e online com o tema Saudade, que foi a votação que nós tivemos essa semana e que vocês escolheram, ajudaram a escolher aí o tema entre saudade e morte. Saudade foi votado e próximo mês nós voltamos com o Bora com a edição sobre saudade. Eu quero, antes de chamar a nossa convidada, fazer uma pontuação para vocês, tá bom? Nós estamos falando sobre solidão aí um mês de maio inteiro e várias questões vieram aqui para nós refletirmos sobre solidão, né? E hoje à tarde eu estava assistindo uma live da atriz Daniela Vega. Ela é chilena. Acho que vocês lembram, ela ganhou o Oscar por uma mulher, ganhou o Oscar do filme Uma Mulher Fantástica, Oscar de melhor filme estrangeiro em 2018. E ela ganhou muitos prêmios. Era uma mulher trans, uma atriz trans. E foi uma repercussão muito grande naquele momento. E ela, nessa live, que foi domingo por causa da luta contra a homofobia, né, contra os direitos LGBT, contra não, a favor, né, dos direitos LGBT, e ela leu um pouco do livro dela. Nessa leitura do livro dela, ela falou um trecho onde ela dizia: no meu silêncio eu ouvia muitos sons. Na solidão dela, de mulher trans, de adolescente naquele momento, de se sentir sozinha e que, por sorte, teve aí o acolhimento, o amor da família, que ajudou em todo o processo de transição dela. E essa semana aconteceu duas coisas muito impactantes. No próprio dia 17, Demétrio Campos, um homem trans, se suicidou. E isso é muito comum, infelizmente, no ambiente, né, trans, porque lidar com esse processo é muito complexo. Ele era um homem trans e depois que ele passou por todo esse processo de transição, ele começou a sofrer os preconceitos, o preconceito da raça por ele ser negro. E quando foi agora no dia 18, nós tivemos o assassinato do adolescente João Pedro. E eu trago esses pontos para nós pensarmos que a solidão, ela tem um marcador social muito forte e que nós somos, talvez muitos de nós aqui sejamos privilegiados em estar discutindo a solidão e de muitas vezes nos permitir a nossa solitude. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, que esse bate-papo que nós tivemos e vamos ter hoje aqui, eles ajudem a nossa reflexão e a uma mudança do nosso comportamento e no viés de olhar a sociedade, sempre percebendo que muitas vezes o nosso lugar de fala, ele consta através de um grande privilégio, tá bom? Aproveito para agradecer aí a outros meios, a pessoa de Gustavo Bezerra, que faz todo esse processo de produção, essas perguntas, os comentários que vocês fazem. Gustavo ajuda muito nesse processo aqui, né? Se não fosse ele, ia ser muito mais louco do que o que já é. Então participe com perguntas, com comentários e aproveitem bastante, tá bom? Eu vou chamar a nossa convidada. Bem, hoje nós temos aí a honra de ter Luciana com a gente. Ela está entrando, está conectando aqui, vai conversar um pouco mais. Lu,
Tudo bem? Tudo Chico, bem? tudo bem, tudo bem. Seja Tô com bem-vinda. uma internet bem ruim. É, Essa essa cidade chuva, né? chuvosa. Isso aí, sem problema, sem problema. A gente É. vai caminhando dessa forma. Seja bem-vinda. É, para quem não conhece, Luciana é historiadora, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é integrante da Rede Mulheres Negras da Bahia e é mãe de Lonan. Produz graduação em História pela UFBA, mestrado em História pela Unicamp, desculpe, doutorado em História pela USP e pós-doutorado em História pela City University of New York. Luciana é uma pessoa que gosta muito de Gilberto Gil, possui um senso de justiça enorme, é uma pessoa extremamente simples e humilde e faz boxe. Lu, é com você, seja bem-vinda. Vamos falar sobre solidão. Lu, me ouviu? Oi, tô aqui. Você tá me ouvindo bem? Ouvi, você viu que eu te apresentei? Eu ouvi. Obrigada, eu ouvi. Para mim tá uma voz meio metálica, assim. Ah, Alô. tá. Eu tô te ouvindo É, bem. E o pessoal agora tá ouvindo o sim. Lu bem? Vocês estão ouvindo o Lu bem, pessoal? A imagem aqui tá um pouco Não tô lhe ouvindo. nublada, a sua Tá ruim. imagem. Eu posso entrar e voltar? Vai lá, Tá. vai lá, vai Viu? lá. Vai lá que eu chamo você novamente. Hoje tá chovendo muito aqui em Salvador, quem é de Salvador sabe disso, e a coisa tá pegando. Então, as internets, além de ser um horário que muita gente acessa a internet, tá? Eu vou chamá-lo já já novamente. Vocês vão deixando aí a opinião de vocês. Qual a sua opinião sobre solidão? O que é que vocês aprenderam nesse período sobre solidão? Tá bom? É importante que vocês tragam. Nós queremos também que vocês deixem feedback de vocês no nosso direct, nos comentários, quando nós publicarmos essa live. É importante sabermos o feedback de vocês sobre essa primeira experiência do Bora. E também surgiram temas, para que nós tenhamos aí outros temas a partir do que vocês curtam. Vou chamar a Lu novamente, tá bom? Chamando você, Lu. Internet. Pronto, agora tá ótimo. Entrei. Eu vou pedir a vocês que, quando o áudio ficar ruim, me Tá digam, bom, porque eu acho que isso vai acontecer tá bom. algumas Falem aí nos vezes. comentários, pessoal, quando vocês perceberem. Lu, é com você, fique à vontade. Acho que agora deu uma leve interferência, né? Lu, ela não está ouvindo a gente. Lu, caiu. Vou chamá-la novamente, tá? Quem sabe faz ao vivo, né? Obrigado, Camila, seja bem-vinda. Fê, que estava aqui semana passada, seja bem-vinda. Val, bem-vinda. Celinha, Joyce, Marta, Silvinha, Jove Basquiat, seja bem-vindo. Ibsen, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Mariana, Soraya, Lorac, sejam muito bem-vindos aí essa noite para fazer o nosso Bora Conversar gostoso de se falar, de se conhecer, de conversar, de trocar. Vou chamar aqui novamente a Luciana. Está com esse problema na internet, hoje está chovendo muito aqui. Lu, caiu Chovendo novamente. Você bastante. tá no Wi-Fi ou você está no 4G? Tô no Wi-Fi. Será que no Será que era 4G melhor? melhora? Na semana passada, deu esse problema e eu fui para o 4G e foi melhor. Você Deixa quer testar? Oi, eu ver aqui o que é que tá dando para ir, tá dando para ouvir eu você. né? É eu que não. Tá dando para.
Você não está me Não ouvindo, escuto não? você. Tô lhe ouvindo, bem com um atrasozinho, mas tô. Então vamos lá. Eu acho que se cair mais uma vez, aí eu sugiro você colocar no 4G. Certo. Tá bom? Fique à vontade. Então eu começo a falar agora. Isso, pode seguir. Pode seguir. Lu? Nessa conversa, Chico, como eu lhe disse várias vezes, né? Digo, eu não sei o que é que eu vou falar. Tive uma ideia, né? De um aspecto da solidão para abordar e fui pensando outros, não é? Porque quando a gente pensa em solidão, a gente pensa muito no sentido romântico, não é? Mas de não ter alguém, um par, né? Mas não só por ter um parceiro, né? Mas eu me lembro que quando eu era solteira, isso não era o que mais me afligia, né? Porque existem várias formas. Tá com E um aí pouco de hoje eu interferência, pensei tá? em duas. Cortou? Tá cortando às vezes. Sua imagem tá bastante embaçada. Você não quer Eu testar vou o tentar 4G, ver não? o. Então, deixa eu ver aqui. Cedric, Tá. can you share your Wi-Fi with me? Peraí, eu vou então sair e reiniciar, viu, Chico? Tá bom, vá lá. Sem Tá. problemas. Aguardamos aqui quando você entrar. Bem, gente, peço desculpas. Lu vai trocar do Wi-Fi para o 4G para melhorar a imagem, tá bom? Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, nós somos o Bora Conversar. Realizamos 3 encontros falando sobre solidão durante o mês de maio. Esse é o nosso terceiro e último encontro. Espero que vocês curtam. Cada semana ficou um viés, um olhar diferenciado. E hoje nós vamos falar aí através de Luciana. Então deixem a opinião de vocês, falem o que vocês acham, comentem, porque nós vamos trazer esses comentários aqui para conversar um pouco com Lu e também perguntem o que vocês quiserem perguntar sobre a questão da solidão, tá bom? É um bate-papo aqui no meio virtual. Só um instante que eu vou chamá-la. Essas questões costumam acontecer. Bem, enquanto o Lu está entrando, eu aproveito para dizer a vocês que o nosso próximo tema é saudade. Nós vamos discutir durante 3 quintas-feiras no mês de junho. Vamos falar muito sobre isso, de 3 vieses diferentes. Teremos algumas surpresas aí nos nossos convidados. Então, fiquem atentos aí na nossa página, aqui no nosso Instagram, com as nossas publicações, que brevemente não, divulgaremos quem são os nossos convidados sobre o tema saudade, tá bom? Foi uma votação entre saudade e morte, e o tema que ficou marcado foi solicitado aí com mais de 60% dos votos, foi o tema saudade. Deixa eu só ver aqui se o Lu já está a postos. Ainda não. Bem, Selma, seja bem-vinda. Selma do Ravel Café, que foi onde nós estreamos nosso Bora Conversar aqui em Salvador. E ela coloca que saudade de tomar um café com vocês. E tá vendo muita gente que estava no Ravel Café. Nós fazíamos o encontro aqui presencialmente no Ravel Café, bimestralmente, fizemos durante um ano, e aí, devido a esse processo da pandemia, estreamos aqui pela primeira vez no online, né, através da live, e está dando certo. Eu vou chamar a Lu, tá bom? Ela já está aqui para nós darmos continuidade ao nosso bate-papo sobre solidão. Conectando. Lu, Voltei. ótimo.
Oi, parece que tem uma travadinha. Estou lhe ouvindo bem. Oi, pode seguir, tá bom? Então é isso, eu pensei. As pessoas geralmente pensam nesse sentido romântico de solidão, não é? Mas a gente pensa, né? Às vezes as pessoas estão com alguém e estão sós, não é? E para ser sincera, essa não é o tipo de solidão que me afligiu mais ao longo da vida, né? Eu pensei em dois aspectos, não é, para falar. Eu pensei num estado de solidão, que nós falamos no último encontro que nós tivemos ano passado no Ravel Café, não é? Que é essa solidão de ser o único ou a única, não é? Que marca muito a trajetória, né? Que é onde eu posso falar, não é? Das pessoas negras, não é? De ser o único no trabalho, ou o único na família com determinada leitura da sociedade, a única pessoa na sala de aula, né? Que eu percebo, né? Assim, deixa questões, né? Afetações em mim, atravessamentos, né? E outras pessoas também, né? Eu ainda ontem eu estava lendo um artigo de uma colega, professora Vanmira Albuquerque, sobre Teodoro Sampaio, né? E Teodoro Sampaio nasceu em 1855 no Engenho, em Santo Amaro. E Teodoro Sampaio nasceu numa família escravista, né? Aquela história do o pai era um dos homens ali daquela família e a mãe era escrava, né? E a solidão marcou muito a vida de Teodoro Sampaio, porque ele é tirado do seio familiar aos 10 anos, ainda menino, para estudar no Rio de Janeiro. Ele tem uma formação de engenheiro, mas Teodoro Sampaio é só. Ele é tirado desse seio familiar, né? Ele tem uma trajetória incrível, mas ele é tirado desse seio familiar e é obrigado a conviver com essa solidão por onde ele passa, né? Ali negando como o racismo afeta a vida dele. Ele, engenheiro, e 4 irmãos escravos, não é? E eu fiquei lendo e pensando naquele sentimento de solidão, não é, de Teodoro Sampaio, que é algo que a gente a solidão é algo que a gente não expressa, né? Muitas vezes é algo que só o travesseiro sabe, né? Mas também pensei na solidão dos tempos atuais, né? Dessa solidão provocada pela reflexão, não é? E aí Uhum. eu vejo que é um tipo de solidão que muitas vezes você diz, não, eu quero ficar só pensando nisso, né? E aí a gente não sabe o limite da necessidade de ficar só, não é? Porque a solidão também tem uma dimensão necessária na existência humana, não é? Eu também acho meio doentio a pessoa que não quer estar só em momento nenhum, né? E aquela que provoca o isolamento ao ponto de já ser uma coisa negativa, né? Uhum. Compartilhando com vocês, assim, como isso tem me atravessado agora nos tempos de pandemia, não é que nós estamos em casa, eu Ô, tenho me Lu, sentido. Oi. Lu, só um comentário aqui para o pessoal, que algumas pessoas estão pedindo para desativar o comentário. É só para o pessoal entender que o formato do Bora Conversar, nós não desativamos os comentários, porque é importante que os comentários aconteçam para que a gente possa ir discutindo isso com o nosso convidado, tá? Então eu peço só a compreensão de você nesse sentido, os comentários eles vão permanecer aí, porque a gente vai trabalhar essa discussão através das falas de vocês e das perguntas também. Pode seguir, É, desculpe, Lu. certo. Tudo bem. Então, eu acho que meio que fazendo terapia com vocês,
Assim, eu acho que sem querer eu vou acabar conduzindo para a forma como eu tenho sentido, né, a minha solidão. Eu estou numa casa com meu filho e meu companheiro, não é? Então eu não estou em situação de isolamento assim, né, sozinha numa casa. Imagino que seja um desafio maior para algumas pessoas que estão nessa condição, mas tenho me recolhido muito fazendo reflexões, não é? Sobretudo sobre o futuro, a respeito do futuro. Não é isso? Minhas reflexões me colocam numa solidão muito grande, não é? Porque eu entendo que há momentos que eu tenho refletido sobre coisas que só eu posso refletir, não é? O que implica em traçar projetos, não é? Planos curtos, não é? Fazer planos para a semana que vem, para o final do ano, para o ano que vem, ou até pensar como agir em situações surpresas que aconteçam, né? Nos próximos dias, na semana que vem, não é? Então, são reflexões que eu sou forçada a fazer sozinha, não é? Por exemplo, eu de ontem para cá eu tô com um mal-estar no estômago, né? Eu acho que é estômago. Eu estou aqui com meu chazinho, né? Chazinho de quê? De boldo. Eu gosto. O meu chazinho de boldo. E aí, né, nessa noia que a gente está vivendo, aqui sozinha, eu faço reflexões dos e se, e se, e se, né? Então, além dos medos, não é? Que às vezes você não quer mesmo compartilhar com ninguém. Os medos, as raivas, as inseguranças, não é? Que eu sou obrigada, aí é uma outra dimensão, né, de solidão, a refletir sozinha. E eu acho que, em alguma medida, são reflexões que têm que ser feitas sós mesmo, não é? Sobretudo aquelas mais íntimas, não é? Em alguns momentos eu recorro a pessoas amigas, né? Sobretudo no sentido de fazer análises políticas, tal, isso tem me feito sofrer muito, mas eu entendo que tem uma dimensão dessas reflexões que devem ser feitas mesmo por mim só, né? Sozinhas, porque são minhas, não é? Uhum. E por responsabilidade com as outras pessoas. Eu não quero deixar ninguém down, ninguém para baixo. Por exemplo, as reflexões que eu faço em lives que tem estudante, né? E eu tenho alguns alunos e alunas nessa, por exemplo, Sim, já agora. percebi aqui. Eu não compartilho com eles e com elas, não é porque eu acho que né? Não é, eu não tenho o que dizer, né? Como professora, não, nem tudo eu devo falar, sobretudo se vai gerar um impacto no outro, né? E se essa outra é uma pessoa muito jovem, né? Então, eu tenho feito um esforço de segurar a onda, né? Mas muitas vezes eu tenho me pego esses dias em reflexões que me colocam num estado de solidão, né? Silvinha está falando isso aqui. Essas reflexões me puxam para uma solidão, né? Essas reflexões é como se levasse para um espaço reservado, íntimo, só seu, de reflexão. Você acredita que você, por ser historiadora, e ter esse olhar sobre a história, né, do ponto de vista histórico, dessa humanidade, e especificamente da história do nosso país, isso te colocaria num lugar mais solitário? Eu acho que em alguma medida sim. Eu acho que em alguma medida sim. Porque, por exemplo, esse texto de Teodoro Sampaio que eu li, da minha colega Vlamira Albuquerque, que faz uma live daqui a pouco, depois dessa, ela deve até falar nele. Porque eu já estava fisgada por isso, e por conta dessa live também, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou refletir, eu fiquei pensando, isso aqui é uma história social da solidão, não é? A gente pensa em história das relações raciais, história do racismo, história da escravidão, história da abolição, mas a história de figuras como
Teodoro Sampaio é uma história da solidão. E eu acho que, tanto por esse atravessamento meu, quanto por ser historiadora, eu penso nas coisas assim, não é? Como é que vai ser na posteridade? Eu tenho pensado muito sobre como esse momento... A gente, historiador, historiadora, pensa no passado, não é? Eu tenho pensado Uhum. esses dias muito de como vai ser historiar o futuro, não é? E o futuro sendo agora, não é? Agora é futuro, Sim. não é? Vai ser passado em algum momento. Então a gente está vivendo um momento incrível de poder escrever a história vivendo, não é? Escrever a história vivendo ela, não é? Eu estava um dia desse olhando para o meu filho e ele um dia ele não vai lembrar como foi a quarentena, porque ele tem 5, não é? Eu fiquei, poxa, de repente seria bacana eu escrever e registrar, não é? Porque eu percebo que ele já brinca de máscara em casa, Já vai né? crescer, né, como algo natural, né? O que é adaptado Natural, pra gente, pra eles vai ser então natural. naturalíssimo. E aí eu fiquei pensando, quando eu vi ele dentro de casa com a máscara, eu disse, pô, vai sujar esse troço. Depois disse, olha, deixa, porque é isso aí, não é? Então a gente está aqui vivendo o futuro e pensando num outro futuro, que esse futuro aqui vai estar inscrito. Não sei se é viagem demais, assim, o que Uhum. eu estou fazendo aqui, mas está compreensível, né? Sim, sim, sim. E aí eu fico pensando assim, as pessoas que viveram esse momento em casa, sóis, não é? Ou pessoas, as pessoas que saem do hospital, eu tenho percebido, dizem assim, essa doença é uma doença muito solitária, né? Não Uhum. sei se vocês já viram as pessoas dizendo que é a marca da Covid-19 é a doença da solidão. Não é? Ela é a solidão no tratamento, a família não lhe leva, a família não fica lá com você no hospital, Não a família visita. não visita, os técnicos, por mais, os profissionais de saúde, por mais cuidadosos que sejam, deve estar sendo um esquema de vai lá, faz o que tem que fazer e se afasta, não é? E é uma morte solitária também quando chega nesse fim, não é? Uhum. Então não tem adeus, não é? Até o processo de que tem os sintomas leves e está dentro de casa, quem pode vai ficar num canto da casa isolado, não é? Então eu tenho pensado muito por conta dessa live, viu, Chico? Uhum. A solidão como marca assim da experiência nossa nesse momento de adoecimento, não é? Da sociedade, mas também como diversas experiências de vida que nós conhecemos foram histórias da solidão. A gente pode pensar também dessa forma, né? E aí vem essa doença que nos empurra para a solidão, tanto desse ponto de vista reflexivo, não é? Como assim, tem coisas que eu não quero compartilhar com ninguém, Uhum. ninguém. Tem pensamentos que eu tenho que eu não quero compartilhar com meu companheiro, eu não quero compartilhar com a minha mãe, né? Eu não quero compartilhar com os meus estudantes algumas coisas que eu tenho pensado, né? E também é o momento da solidão, aí como ela vem violentamente naquilo que tem nos abatido, não é? Que é a pandemia em questão. Né? Verdade. Tem um comentário aqui de Silvinha. Ela começa assim: é engraçado que eu, antes de ser mãe, tinha um medo enorme da solidão. Após a maternidade, este deixou de existir. Existe um incômodo, se é que eu posso chamar assim, que de vez em quando bate a porta. Você, como mãe, enxerga esse processo também? Olha, antes de eu ser mãe, eu não me sentia só, não. Eu não me sentia só. Eu queria ser mãe, né? Eu queria ter um filho um dia. Eu tinha muita curiosidade de gerar um filho na barriga para ver como era. Veja que loucura. Para ver como era, né? Isso eu sempre achei uau, sabe? Um ser que cresce dentro de você. Curiosidade que eu matei da primeira vez que eu pari, né? Vi, foi massa, vi como é, acabou. Tendo outro filho hoje, eu já não tenho curiosidade mais, né? Eu já adotaria. Mas
eu não tinha esse sentimento de estar só antes de ser mãe, não é? Porque eu tinha um outro elemento que eu gostava muito, que era a liberdade. De Uhum. ser solta, de estar aqui, aí eu vou na casa de Chico, fiquei batendo papo até tarde, dorma aí, botava sabe? Eu gostava muito Entendi. disso. Que depois que eu me tornei mãe, não pode mais, né? Mas é, a maternidade também tem suas solidões, não é? Embora a gente tenha aquela pessoa ali do lado da gente, não é? Um dia ela vai embora e ela tem que ir, não é? E aí eu não estou falando de morte Sim. necessariamente, né? Eu estou falando de que um dia essa criança vai dizer, ó, valeu, e vai vazar, não é? Vai bater a asa dela, não é? Mas o exercício da maternidade, né, cotidiano, sobretudo eu vejo aí para as mulheres que são mães solo, né, deve abater de uma forma muito mais, né, é, deve sim ter a solidão, essa solidão na maternidade, de você ter um ser sob sua responsabilidade. Eu acho que ele empurra muito para a solidão também, né? Ao mesmo tempo que você tem carinho e afeto toda hora, né? Tem abraço, tem beijinho, mamãe para lá, mamãe para cá, mas tem também uma dimensão do peso, do tomar a pessoa. Isso me apavorava muito quando eu pari logo, né? A pessoa principal na vida dessa pessoa sou eu, né? As Uhum. decisões sobre a vida dessa pessoa sou eu quem vai ter que tomar, né? Eu não tinha ninguém para retornar ele se algo acontecesse, né? Olha, tome aqui, ele está doente, olha, tome aqui, eu me cansei, né? E isso fazia eu me sentir num profundo estado de solidão, né? Entendi. Entendeu? Selma traz um ponto bem interessante. Ela fala o seguinte: a solidão imposta, como tem sido para muita gente, não acho saudável. Eu queria trazer um assunto para você comentar. Eu não sei se você chegou a me ouvir antes no início, que ela fala dessa solidão imposta nesse momento, né, como você até trouxe aí muito bem. Mas me parece que essa solidão imposta ela acontece em algumas situações. Então, por exemplo, a questão do João Pedro, que foi assassinado, né? Então, há uma solidão característica do processo social, de uma casa que Tem, tem 72 registros de tiro, né? tem. E a criança está lá dentro brincando, o jovem está lá dentro brincando e ele é morto. E o Demétrios o Demétrio Campos, que é o homem trans, se suicidou agora no último É. domingo, né? Uhum. Ele sofria os assédios enquanto tinha a questão, ainda não tinha passado da transposição. Depois ele começou a sofrer os assédios também como jovem, negro, homem trans periférico. O que eu quero dizer, essa solidão imposta, será que ela só é imposta agora nesse momento ou será que historicamente ela já não vem sendo imposta em muitas camadas sociais? Uhum, uhum. Eu acho, Chico, que ela já, esse momento que a gente está vivendo agora, essa é uma das reflexões que eu faço, viu? Ela só vai, nada, pouca coisa, o que é novo? As máscaras, né? O sapato na porta, mas o ficar em casa. Mas o resto só vai ser potencializado. O resto, todo o resto a gente já conhecia, né? Todo o resto a gente já sabe como é, né? Além, né, da máscara e do ficar não poder sair sexta-feira à noite, né? A situação, a condição desse menino, não é que do João Pedro que foi assassinado. Quando eu vi, é mais um momento de solidão. Você não quer verbalizar qual é o medo que você tem, né? Mãe de um menino negro, qual é meu medo? Eu não quero nem dizer, né? E aí eu sofro isso só. Eu não quero nem falar. E eu penso logo quem? Na mãe dessa criança, né? E no caso do rapaz, Demétrio, eu fui ao Instagram dele depois que eu soube da notícia, né? E fiquei, uma das coisas que a sociedade não vai ser mais, é mais empática,
Eu lhe disse, né? Eu estou muito pessimista, eu espero que eu Uhum. melhore, né? A sociedade não vai ser mais empática. Eu me lembro, eu fiquei olhando as imagens e fiquei pensando é, da, da solidão profunda que aquele rapaz sentia, né? Eu acho que uma experiência das pessoas trans é a experiência da solidão, que nenhuma pessoa cis consegue alcançar, e aí eu me incluo. O que é que estar num corpo que você não se identifica, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui obrigada a pensar nisso, e aí foi um sentimento que a maternidade me fez ter de outra forma, né? A primeira vez que eu fui no show da cantora Lineker aqui em Salvador, foi num lugar ali na Barra, Sim, Barra Hall. no Barra Hall, né? Um lugar até nada a ver, né? E aí eu fiquei na frente do palco, olhando para a Lineker cantar, e eu pensava no meu filho, né? O meu filho tem 5 anos só. Ele ainda não sinalizou nada que vai ser um menino trans, uma menina. Não é nada disso. Mas eu fiquei ali parada no palco, pensando da solidão daquela condição. Eu acho que eu até chorei naquele dia, né? As pessoas achando que eu estava emocionada pela beleza do espetáculo, que de fato foi lindo, mas eu fiquei pensando na solidão daquela pessoa, não é? Ali se afirmando, não é? E ali eu tomei uma decisão, eu nunca vou deixar meu filho só, nunca, porque deve ser uma dor tão profunda, a dor da ignorância que faz um pai e uma mãe colocar um filho desse, veja, para fora, para o mundo. Eu acho que Demétrio tinha apoio, pelo menos, da mãe. Mas Sim. imagine o que é um mundo lhe empurrando para o não, você vai trabalhar ou no salão ou aqui, fazendo prostituição. Você tem essas duas opções, Uhum. dentre as várias que existem para todo mundo na vida, né? Então, eu vi uma postagem de Demétrio, inclusive, que ele pedia apoio psicológico para me ajudar. Aí ele usava assim, nessa Sim. doideira, né? E ali tem uma pessoa gritando por socorro, né? E a gente vê que é uma sociedade que não acolhe. Talvez seja uma das maiores experiências de solidão do momento histórico que nós vivemos, né? É a solidão das pessoas trans. Eu acho que não há, porque se a pessoa é gay ou lésbica, ela tem e ele tem um lugar ali na sociedade hoje em que já se avançou bastante, não é? As mulheres também, as pessoas negras também, as mulheres negras também, os quilombolas, os povos indígenas, mas as pessoas trans estão cá atrás, numa condição tanto de embate social quanto interno, que era esse de Demétrio, não é? Entendi. Então, olhar no espelho e não se identificar com aquela imagem, não é? Deve ser de uma reflexão muito profunda, não é? Uhum. Uhum. E de você consigo, não é? Então eu acho que o mundo que a gente vive, assim, a crueldade, né? A gente está vivendo num mundo muito cruel. Eu não sei quanto tempo a gente vai viver de novo a era do acolhimento, do afeto. Sim, sim, com em 10, entendeu? Anos, Entendi. sim, 20. Eu acho que a gente não aguenta 20 anos nisso, né? Mas isso. Eu não sei se eu lhe respondi, não. Sim, sim. Tem um comentário aqui de Maurício que tem até a ver com o que você falou agora. Ele fala que o homem, na opinião dele, é mais protegido nesse aspecto da solidão. Inclusive é incentivado a ter seu momento com ele mesmo, né? Qual o melhor caminho para as mulheres lidarem melhor com essa pressão social? Pelo que eu Uhum. entendi, ele está dizendo que para o homem é mais tranquilo ele ter o lugar dele, né? Ele está chateado, Uhum. ele chegou do trabalho, enfim. E a mulher Uhum. não, né? Me parece que tem outras questões aí. É, Como é que você tem. vê esse ponto? Eu não sei se eu concordo, não.
eu posso até, em algum momento, é, rever o que eu vou dizer agora. Mas eu acho que os homens são mais solitários do que nós, mulheres, né? Assim, eu digo aí, falo aí também na qualidade da companhia, né? Uhum. O que é que o homem, o que é que se pode? Ah, não, o homem passa mais tempo sem casar. O homem passa mais tempo com. Aqui eu estou falando de uma experiência que caricata, né? É, Sim, hétero, claro. não é? O homem passa mais tempo com vários parceiros ou várias parceiras, não é? Não precisa de uma pessoa. Eu vejo o homem quando fica sozinho, ficar desesperado, desesperado. Meus amigos, sobretudo héteros solteiros, quando ficam sóis, ficam desesperados, desesperados. E na velhice, aí os dados mostram, né? Os homens ficam mais sozinhos que as mulheres, né? Primeiro porque a gente é ensinada a cuidar, não é? E isso nos coloca numa situação de solidão também, não é? Coloca. Mas as mulheres, mulheres com mulheres, nós cuidamos mais uma das outras do que os homens uns dos outros. Eu não estou dizendo em Uhum. ser cúmplice. Eu estou falando no cuidar. No cuidar. Nós cuidamos mais uma das outras, né? Eu recebo muitos telefonemas de mulheres. Como é que você está? Ou telefono para muitas e para muitos, né? Para homens, amigos meus, né? Eu acho que, sobretudo, o homem heterossexual é muito solitário. Eu não trocaria o acolhimento que nós temos, né? Uma com as outras, uns com os outros, do que eu estou falando também da qualidade da companhia, não é? Até Uhum. pela nossa leitura do acolher, né? Eu acho os homens muito sozinhos, muito, muito. Inclusive, algumas pessoas trouxeram esses comentários aqui, principalmente em relação às emoções. É, Onira Variedades fala, além do que a busca do autocuidado entre homens é bem menor, bem não é? menor. É. Você falou uma coisa, você falou sobre o seu pessimismo, né? E duas pessoas trouxeram um pouco dessa realidade aqui, né? Ibsen, ele fala o seguinte: concordo contigo, também acho que a sociedade não será mais empática. E Carla, um abraço, Carlinha. Concordo, tenho muitas dúvidas se a condição que fomos impostos trará de fato mudança na sociedade no olhar da empatia, respeito e aceitação. Mas aí eu queria pensar com você o seguinte: você estava Hum, no show de Lineker e nesse uhum, show você teve no coletivo uma experiência solitária. uhum, E essa experiência solitária te leva para um processo coletivo. uhum. Será que esse processo que nós estamos passando, não acredito que vai existir uma espécie de milagre, como algumas pessoas vêm falando que É, depois disso tudo o mundo será novo. Mas será que isso não vai levar a que esse processo de recolhimento leve a uma experiência diferente do coletivo? eu acho que sim e não. Eu acho que sim e não. Eu acho que no geral, nós vamos ser mais. Eu acho que vai exigir de nós uma educação para a coletividade sobre o risco de custar a nossa existência. Nós vimos isso, não é? Eu fico pensando muito, aí mais uma vez eu falo como historiadora, não é? Às vezes a gente diz assim, aqueles dinossauros enormes, morreram de quê, não é? Ou pessoas que, né, outras eras humanas, não é? E eu fico, então era disso também que o povo morria. Era assim também que animais entravam em extinção, não era só um meteoro que caía, não é? Uhum. Então, se nós. Aí é o que me faz pensar que ou o nosso aprendizado na coletividade, que é importante, mas não tem nada a ver com entregar cesta básica e fazer doação. Não é disso É que a gente verdade. está falando aqui, né? Que é Sim, bacana, é massa, é importante. A gente não está falando de entrega de cesta básica, né? Dessa ideia da ajuda do sim, próximo, sim. não é? A gente está falando de coisas que vai reduzir as minhas possibilidades daquilo que eu acho que é meu conforto, não é? Eu Uhum. acho que nós produzimos, não sei como, uma sociedade muito
egoísta. Aliás, eu acho que nós nos tornamos mais egoístas porque muita gente veio e conquistou um pedaço da sua fatia no bolo, entendeu? E a gente achava, desculpe, que a gente ia ser ensinado, e olha que bacana esse todo mundo tiver, ao invés de eu tiver só, entendeu? Não foi isso que aconteceu, mas eu acho que vão acontecer os dois movimentos. Tanto de nós queremos nos isolar mais e mais para si, entendeu? Quanto eu acho que vai ter um outro movimento minoritário, infelizmente, de pessoas que vão dizer, olha, eu vou viver com menos e eu vou adotar práticas que colaborem com a coletividade. Né? Uhum. Alguém me falou, mas isso deve estar... É uma informação que eu não sei a fonte, viu? Mas assim, Sim. nessas conversas, alguém me falou que aumentou o número de compra de jatinhos. Não é? E aí, assim, pessoas ricas querem ir para um lugar, se isolar, sem depender do transporte aéreo coletivo, que, por fim, não está funcionando na sua normalidade. Uhum. Não é? Então, mas ao mesmo tempo, vem uma coisa brusca dessa e nos ensina que não vai rolar salvar minha família. Não é? E quem pensa assim, pensa errado. Não vai rolar como rolou no ano passado, ai não, eu vou me picar para Portugal. Não, não vai existir. Não rola. Eu digo Portugal porque entrou numa onda Sim, que assim, entrou todo na... mundo queria ir para Portugal, né? E aí não vai rolar todo mundo ir para Portugal, né? A gente vai ter que ficar aqui mesmo e viver com o que tem. Então eu acho que vai rolar os dois movimentos. A gente vai ver uma sociedade mais assim de ações inacreditáveis. E nós vamos viver também numa sociedade de gestos bonitos, né? Minoritários, mas esse esforço que a gente tem feito de pensar, viver com menos, não é, com o que realmente nos importa, o que é essencial para mim, entendeu? De maneira que facilite a existência do coletivo. Entendi. Ana Judite fala assim, a minha maior solidão, Ana, um beijo para você, é a ausência de atenção. E essa lacuna nos leva a viver um abismo de sentimentos. E Flávia, beijão Flávia Carine, ela fala assim, você acredita que a solidão pode paralisar, especialmente para os momentos em que estamos vivendo com a pandemia? Como ultrapassar, ressignificar isso? Acho que dá para juntar aí as duas, você comentar das duas, a pergunta e do comentário, né? O comentário da moça foi o quê, Chico? Eu ouvi, mas a minha esqueci. maior solidão é a ausência de atenção. Não ter atenção. E essa lacuna nos leva a viver um abismo de sentimentos. Certo. E a de Flávia? Se a solidão pode paralisar, especialmente em momentos como esse da pandemia. Uma coisa tem totalmente a ver com a outra. Olha, gente, assim, eu não sou terapeuta nem nada, viu? Tudo aqui é pitaco. Eu acho que quando a gente precisa de atenção, né? A gente precisa. Eu não estou dizendo que é algo menor, não. Mas eu tenho aprendido com a minha terapeuta, a gente tem que pensar muito na qualidade dos nossos sentimentos, né? Que tipo de atenção você quer? Porque o que aparentemente, veja, eu não estou dizendo que é esse caso, né? O que aparentemente é a necessidade de atenção pode ser uma grande vaidade frustrada. Né? Verdade, assim, verdade. Poxa, ninguém me observa, mas as pessoas estão lhe observando, mas o seu sentimento de si, como algo que merece um destaque na sociedade, é tão grande, ou no seu meio, ou no seu grupo, ou no seu trabalho, ou na sua família, que você vive com uma eterna sensação de não reconhecimento. Eu já fui assim. É por isso que eu estou falando isso com muita tranquilidade. Né? Ninguém me repara, ninguém me vê, mas aí custou até que eu percebesse na minha trajetória
não é? Que eu vim ali construindo um caminho que só pode ter sido construído comigo dizendo às pessoas, estou aqui, viu, existo. E as pessoas viram sim. E tem gente que vai sim ignorar a sua presença ali, não é? Não é completamente ignorar, não é? Vai ignorar a sua presença ali, mas você ir. Você vai tomar um diazepam para dormir por causa dali, ali é problema do outro, né? É uma questão do outro. Não é, eu não preciso. Isso é um desafio muito grande. Eu não preciso daquela atenção. Não é aí eu me basto, né? Mas eu não preciso daquela atenção. Nesse sentido, a solidão, esse sentimento de solidão pode paralisar, não é? Eu assim, tem pessoas que têm uma trajetória, uma vida bacana, família bacana, bonita ou bonito pra caralho, mas assim, ai, ninguém me percebe. Ai, eu sinto a solidão profunda, mas o que é que você quer? Um tapete vermelho por onde você ande e as pessoas jogando pétalas de rosas, elogio o tempo todo, não é? Então, eu acho que dessa necessidade. Interessante como as perguntas elas Se casam. se casam, né? Dessa necessidade de atenção o tempo todo, a gente vê ali revelar também uma solidão imensa e a pessoa ali, eu não sei o que fazer, né? Nesse negócio que gera até uma dor física, né? A gente está vivendo um momento de isolamento, de tristeza, não é? De pandemia, enfim, de uma situação que a gente nunca viveu, não é? E aí a gente olha para as mídias sociais, não é? E a gente vê aquela necessidade, aquela coisa de o tempo todo tá se mostrando, olha, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. É a solidão do ego, é Solidão Camila. do ego, né? É Isso a aí. solidão do ego, não é? Perfeito. Porque lhe coloca numa armadilha de si. Milton Nascimento, né? Eu caçador de mim, né? Eu caçador de mim. Você tá ali se caçando, as coisas estão acontecendo, a vida está movendo, você tá legal, você tá bacana, você conseguiu coisas, mas você não enxerga. E eu acho que nesse sentido é paralisante, né? Ao custo de levar a pessoa para uma vida inteira de sofrimento. É isso aí. Nós estamos aqui com 7 minutos e Roger, ele traz aqui um comentário. Eu quer dizer, não é meu caso, graças ao Oxum, da solidão a Achei. dois, como bem cantou Cazuza, está só, sem sempre, nem sempre é estar em solidão. Eu acho que foi isso, né? Nem sempre é estar em solidão. E aí tem um comentário também de Glebson que fala assim, será que a solidão na condição da escolha é benéfica? Então, solidão a dois, que é um assunto, os dois assuntos até rolaram essas últimas quintas. Solidão a dois, e será que a solidão como escolha é benéfica? Como é que você vê? Nós temos aí uns 6 minutos. Eu acho que existem solidões, não é? E na vida não dá para ter tudo. E a gente tem uma educação patriarcal, judaico-cristã, tão forte, que se a gente não tiver aquele modelinho de vida, você não é feliz, você é só, não é? Mas aí eu vou citar o livro da professora Ana Cláudia Pacheco, não é? Que eu estou aqui olhando para ele. Mulher Negra, Afetividade e Solidão. Existem mulheres, eu estou falando desse livro porque é uma experiência de muitas mulheres naquele livro, militantes, poderosas, inteligentes, que disseram, olha, diante de relações que não são bacanas, eu decidi ficar sozinha. Nem todas, mas eu acho que para aquelas mulheres que conseguiram ressignificar a presença ou a ausência de alguém na sua vida, entendeu? Tem uma vida legal, bacana, tem amiga e amigo bacana, viaja, curte ficar na sua casa sozinha no silêncio. Eu acho que quando a gente consegue fazer esse deslocamento, não é? E perceber assim, não, eu saio para jantar com minha turma tal, sexta. Sábado de manhã eu faço uma caminhada sozinha. Estou citando exemplos, não Sim, é? sim. Quando a gente consegue, eu sei que é muito difícil fazer esse deslocamento de um modelo social de felicidade judaico-cristã, patriarcal, que tem que ter casal, tem que ter um modelinho, né?
a gente percebe a felicidade e ressignifica outros arranjos de companhia que a gente vê por aí, não é? Então, eu acho que é possível, sim, até, já que é um nome carregado, né? Parece uma coisa que ninguém quer, solidão, dá outro nome. Solitude, né? Solitude, não é? E assim, e viver bem. Eu acho que o grande desafio para nós é se deslocar de achar que viver por nós mesmos é algo negativo. É verdade, é verdade. Eu vou aproveitar para fazer alguns agradecimentos aqui. Selma está aqui hoje com a gente. Selma foi uma das pessoas que, querendo ou não, incentivou a criação do Bora Conversar, quando acontecia aqui presencialmente em Salvador, aconteceu em Recife. E eu lembro a vocês que vocês podem ajudar aos nossos parceiros de Salvador, que é o Ravel Café e ao Leite Aurora em Recife, através da aquisição das quentinhas, que são deliciosas, né? Então, no nosso Insta aí tem o nosso comentário sobre essas quentinhas e você pode buscar esses nossos parceiros para ajudar eles nesse momento de pandemia. Agradeço também a outros meios e a Gustavo também, porque nos ajuda nesse processo dos comentários, né, de dar assessoria nesse momento aqui. Aproveito e agradeço a todos os convidados que participaram, né, a Roma Júlia, a Fernanda e hoje a você por ter colaborado e acreditado e ter feito essa nossa primeira edição online. Nós vamos voltar no próximo mês com o tema Saudade. Foi o tema escolhido aí pelo público. Em 3 quinta-feiras falaremos sobre esses temas. E a todos que participaram, que trouxeram aí suas opiniões, sua visão sobre solidão, que trouxeram aí suas ideias, seus comentários, enfim. E aí, Lu, aqui tem um comentário de Vinícius Souza, fotógrafo. Acredito que estar só não é sinônimo de solidão. E esse foi um comentário que muitas pessoas trouxeram. Como é que você fecha, então, essa sua reflexão sobre solidão? A partir de tudo que foi colocado, a partir desse momento que a gente está vivendo, se fosse possível dar um conselho, que conselho você daria? Não é conselho, não. Estou dizendo para vocês e dizendo mais para mim do que para vocês também. Né? Eu acho que tem eu vou chamar aqui solidão, né? Podia ser solitude, já que é um outro termo que tira essa carga de negatividade. Eu acho que a gente precisa desse momento só para refletir. Eu faço reflexões muito boas com pessoas que eu conheço, tem momentos de nós, né? Nó de nó mesmo. Eu digo, opa, aqui eu não consigo avançar mais no que eu estou pensando. Eu ligo, eu converso, eu dialogo, tem meu companheiro que eu dialogo, né? Mas eu tenho pensado muito nas reflexões que não tem jeito, devem ser feitas sozinhas, momentos, né? Que devem ser de solidão mesmo, né? Sobretudo agora que a gente tem que entender as coisas acontecendo enquanto acontecem, não é? Numa velocidade enorme, não é? O futuro acontecendo e a gente no meio dele, não é? Eu estou chamando isso agora de futuro, a gente vivendo, né? E a gente assim, a gente precisa desse momento só de silêncio, de acolhimento, né? Para entender o que está acontecendo. Isso não é tristeza, não é? É refletir, olhar o mundo e as situações com qualidade. E isso se faz em silêncio e sozinho mesmo. Verdade. Né? Sozinha. Verdade. Legal. Lu, muito obrigado. Obrigado pelo papo. Foi muito gostoso. O pessoal elogiou aqui. Parabéns pela live. Me emocionou bastante. Acredito que devemos trabalhar a educação emocional masculina e o nosso próprio ego. Parabéns pela forma como foi abordado, as abordagens. Obrigado a todos vocês. Obrigado a você, Lu. Obrigada, Chico. Foi massa, super leve, super leve. Foi gostoso. Foi gostoso, massa. Um beijão pra você, sucesso. Um beijão pra vocês também, até a próxima quinta. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, Chico.